Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura Von, O Boticário e Odora. E no vídeo de hoje, gente, eu vim, na verdade, bater um papo com vocês sobre precificação de presentes, tá? Para você não ter medo de precificar o seu presente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei. E se não é inscrito, já se inscreve aí no canal para nos ajudar. Bom, gente, nos últimos vídeos aqui de presentes e precificação que eu postei aqui para vocês, teve alguns comentários do tipo: ah, se eu colocasse desse valor aqui eu não conseguiria vender, o preço tá justo, mas se eu vendesse desse valor aqui eu não conseguiria vender. Se eu precificasse dessa forma eu não conseguiria vender. Então, assim, gente, é claro que nada é 100%. Eu sempre falo para vocês, eu sempre gosto de falar em todos os vídeos, para não ter problemas. Porque assim, às vezes o que eu faço aqui no meu negócio é óbvio que não vai dar certo no seu negócio, porque são lugares diferentes, são pessoas diferentes, então assim, obviamente não vai dar certo. Mas tem coisas que eu faço que dá sim certo pro seu negócio, que a gente pode trocar essa experiência. O que acontece? Quem assistiu a live sabe, porque viu eu falando que no começo, quando eu comecei na consultoria de beleza, daí eu comecei a trabalhar com presentes, eu tinha medo de cobrar a cestinha, eu não cobrava a caixinha, então eu dava, vamos dizer assim, de brinde pro meu cliente. Só que isso estava saindo da minha lucratividade, então quem estava perdendo era eu, né? Obviamente. Por quê? Eu já dava desconto para minha cliente porque eu não vendia a preço cheio, né? Porque eu queria ter um diferencial que era o valor. Então já vendia na promoção. Aí tinha mais o quê? A cestinha, a caixinha, o lacinho, seda, sacola, enfim, tudo. O brinde que eu dava também. E mais, gente, e mais. A pessoa comprava no fiado. Então, assim, você já vê todas as irregularidades aí, né? Então, obviamente que tem muita gente que hoje não trabalha no fiado, que já saiu do fiado, graças a Deus que já se libertou, né? Tem muita gente que trabalha a preço cheio, consegue trabalhar a preço cheio, enfim, gente, tem N coisas diferentes hoje em dia. Mas eu tô falando do meu começo. Então, lá atrás eu não cobrava, tá? Lá atrás eu tinha medo de não vender, lá atrás eu tinha medo de montar o kit. Então, assim, vamos voltar aqui. Então, você imagina, eu trabalhando com a consultoria de beleza, comecei a ter um diferencial que era o presente. E eu tinha medo da minha cliente não querer comprar o presente que eu vendia. Então, qual que é o sentido de eu vender presentes se eu achava que a minha cliente não ia querer comprar? Então, assim, quando eu paro para analisar hoje, eu falo, gente, não faz o menor sentido, sabe? Mas enfim, era o meu medo naquela época. Então eu pensava, eu comprei essa caixinha aqui, eu não posso deixar essa caixinha aqui parada. Eu preciso vender ela de alguma forma, preciso vender ela. Então eu colocava ali. Eu acabava perdendo na minha lucratividade, porque eu perdia, né, na caixinha, tirava o valor da caixinha, fora o que eu já falei aqui pra vocês, que vendia mais barato, vendia no fiado, enfim. Então eu tinha medo de precificar. Hoje em dia, eu precifico corretamente o valor que eu paguei. Se eu lucro 30%, eu coloco a minha lucratividade de 30%, seja na cestinha, na caixinha, enfim. Tem itens que eu coloco ali só 20%, mas eu sempre acrescento alguma coisa. Por quê, gente? Porque vale. O meu presente, ele vale. Então, eu vou cobrar o que vale. Eu cobro laço porque eu tive custo com laço. Eu cobro a seda porque eu tive custo com a seda. Eu cobro a cesta porque eu tive custo com a cesta. Então, eu cobro a tag porque eu tive custo com a tag. Eu cobro a sacola porque eu tive custo com a sacola. Eu não chego para minha cliente e falo assim, ó, da sacola você vai pagar X, do laço você vai pagar isso, do saco você vai pagar isso. Não, já tá tudo embutido ali no presente, tá? Então, a minha cliente, ela sabe que o valor tá embutido, ela sabe que tem aquele acréscimo. Por quê? Porque o valor, aquela cesta teve um custo para mim. Então, obviamente que vai ter um custo para ela. Eu comprar essa calculadora sozinha, ela tem um custo. Mas se eu comprar essa calculadora num presente, numa cesta com chocolate, com seda, com laço, com tudo, ela vai ter um custo maior. Por quê? Vai agregar ali nessa calculadora. Então, as pessoas, elas sabem que tem um acréscimo, elas sabem, tá? Então, não tenha medo de precificar, porque o seu Body Splash, ele é um valor você entregando ele é assim para sua cliente. Ele é outro valor numa cesta, numa sacola bem elaborada, numa coisa bem diferente. Então, assim, vocês entendem que o seu cliente, ele entende que tem um custo a mais ali daquelas coisas? Então, não tenha medo de cobrar esse custo, gente. Para vocês terem noção, eu tinha medo de cobrar porque eu achava que a minha cliente não ia querer. Mas qual que é
o intuito de vender presente se você acha que a sua cliente não vai querer pagar pelo seu presente? Teve uma inscrita aqui que escreveu assim, não sei se ela é inscrita na verdade, mas ela deixou assim: ah não faz menor sentido eu cobrar esse valor da minha cliente, porque a gente coloca, a gente faz presente com produtos que a gente não consegue vender. Gente, eu não faço presentes só com produtos que eu não consigo vender. Não faz o menor sentido eu montar presentes só com produtos que ficaram encalhados na minha pronta entrega. É claro que tem produtos que ficam encalhados na nossa pronta entrega e que se a gente coloca no presente, a cliente ela olha com outros olhos e acaba levando e sai muito mais fácil. Porém, não é só isso, tá? Não é só isso. Eu trabalho com presentes porque eu gosto que a minha cliente, ela chega aqui, ela olha, ela veja esse diferencial, tá? Ela veja que esse regeu aqui, eu consigo vender para ela dessa forma, mas se eu quiser transformar em um presente maravilhoso, se ela quiser presentear alguém importante para ela, eu posso colocar esse regeu e transformar ele num presente incrível. Então, eu gosto disso. Essa é a alegria, essa é a vantagem da gente trabalhar com presente, de você olhar e transformar aquele simples perfume num presente lindo, que a pessoa que vai receber vai encher os olhos e que vai achar maravilhoso, tá? Então, não tenha medo de precificar. Por quê, gente? O medo de precificar acaba te prendendo. Porque daí você não vai querer comprar uma cesta boa, você vai querer comprar uma cesta muito barata, porque daí você não vai ter muito acréscimo em cima daquela cesta, entendeu? Então você vai comprar uma cesta bem baratinha, uma cesta mais ou menos. Pra quê? Para que você não tenha muito custo com isso, e daí você não vai repassar esse custo para o seu cliente, você vai comprar coisas mais ou menos. E não, muita gente que vem comprar, ela quer coisa boa, ela quer dar coisa boa para a pessoa que vai receber. Então, assim, não tenha medo de precificar, não tenha medo da cliente achar o seu presente caro, porque para aquele presente que é caro, tem cliente, e para aquele presente que é barato, tem cliente também. Então, você não tem um tipo de cliente só, você tem vários tipos de cliente. Várias pessoas que vão entrar na sua loja, várias pessoas que vão ir no seu espaço, que vão ir na sua casa, que vão pedir para você mandar foto de produtos diferentes, tá? Teve um dia que 2 clientes entraram em contato comigo, uma olhou, viu as cestas que eu tinha postado, qual o valor? Mandei para ela, ela não se interessou, já ficou atrás de uma caixinha. Legal. A outra cliente entrou em contato a respeito de uma caixinha que ela tinha visto no Marketplace e acabou levando uma cesta. Então, assim, você entende a diferença dos clientes? Tem cliente para todos os tipos de presentes. Você não precisa ter medo de precificar, porque quando você tem medo de precificar, você acaba saindo no prejuízo, você acaba perdendo. Então, aquela cesta que você cobrou, que você não cobrou, você perdeu da sua lucratividade. Aquela sacola que você não cobrou, você perdeu ali na sua lucratividade. Então, aquela taxa da maquininha que você não colocou embutido no seu presente, você perdeu na sua lucratividade. Então, quando você tem medo de precificar, você acaba perdendo dinheiro por isso. Tem uma pessoa que eu sigo, eu esqueci o nome dela, que ela falou assim, não é porque eu sou pobre que o meu cliente também é. Não é porque eu não tenho coragem de dar R$200 em um presente que a minha cliente não tem coragem. Então, assim, às vezes você tem medo, né? Às vezes você não tem coragem de olhar ali e falar, R$200 nessa cesta aqui eu não dou. Mas a sua cliente, ela olha, ela fala, não, R$200 eu tenho coragem de dar demais. Por quê? Porque tá lindo, porque o presente vai ficar maravilhoso, a pessoa que vai receber vai encher os olhos. Então, assim, não é porque você não compraria que a sua cliente não compraria. Você tem que parar de olhar para o seu negócio como se fosse você que fosse comprar, tá? Você tem que olhar para o seu negócio como a sua cliente ela vai fazer. Por quê? Porque às vezes ela vai lá na loja do Boticário e daí tem lá essa opção aqui para ela comprar. Tem sim. Porém, no montante, nesse aqui, eu peguei ele na promoção. Então, se eu quiser montar uma cesta com esse presente aqui, com esse perfume, o que vai acontecer? Eu vou dar um descontinho nele, por quê? Porque ele vai estar na cesta, vai estar outros produtos, vai estar outras coisas em volta ali. Então, eu posso dar um descontinho a mais. Só que se ele for comprar na loja do Boticário, ela vai comprar pelo valor cheio, tá? Então, se a pessoa fosse montar uma cesta para ela, iria montar com o valor cheio. Mas, uma coisa também que é válido a gente lembrar, que quem usa o Boticário, quem usa os perfumes mais caros, eles sabem
que o custo é caro, o custo do perfume é caro, tá? Então não adianta a gente ficar, ah não, mas eu vou explicar para minha cliente que esse valor é disso. Não tem necessidade, essa cliente ela sabe. O presente, ele vai envolto de quê? Vai numa cesta, num saco, num laço, tem muitas coisas envolvidas. A cliente ela sabe, você não precisa ter medo de precificar, tá? Porque eu não entendo assim, as pessoas que falam, ah não, mas se eu colocar esse valor não vende. Então por que valor que você vende? Você coloca 20%, 25%, mas daí se a taxa da maquininha for 5%, vamos dar um exemplo, você tá perdendo ali mais 5%. Se você gastou dinheiro com a sacola, você tá gastando ali mais uns 2% da cesta, seda, laço, essas coisas, você já tá perdendo mais um pouco. Qual que vai ser a sua lucratividade no final? Você tá colocando na ponta do lápis? Você tá vendo se tá valendo a pena? Então, gente, a gente precisa sim aprender a parar de ter medo do valor do nosso presente. Porque você pode não comprar, mas a sua cliente pode olhar e falar assim, nossa, super barato, vale muito a pena eu comprar isso aqui, entendeu? Quando era lá no começo, que eu não cobrava, o que acontece? Isso a gente acostuma mal. Então, eu acredito que hoje em dia não existam pessoas que façam isso, né? Que não cobrem, igual eu fazia. E eu fazia, gente. E não tenho o que eu falar aqui pra vocês, falar pra vocês, ah, não, eu não fazia isso. Eu fazia. Não cobrava porque eu tinha medo. Perdi ali na minha lucratividade, só que eu nem fazia conta pra ver o quanto que eu estava perdendo. Pra vocês terem noção do erro que era, tá? O montante de erro que tinha nas minhas vendas aqui, no meu trabalho como consultora de beleza. Então, tinha muitos erros que eu jogava ali para debaixo do tapete, porque não vou procurar saber o preço, porque já sabia que eu ia estar perdendo e que eu ia estar ganhando pouco, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando eu mudei de não vou cobrar mais para eu vou começar a cobrar metade do valor, então foi assim, eu migrei, gente. Eu fui de não cobrar nada para cobrar metade do valor da cestinha, tá? Para depois eu falar, não, cara, eu tô perdendo meu tempo, vamos dizer assim, tô gastando tempo montando o kit que tá tomando o meu tempo e eu não tô cobrando a mão de obra, não tô cobrando cesta, não tô cobrando lá, não tô cobrando nada, eu tô só perdendo, vamos dizer assim. Então, quando eu entendi isso, o que aconteceu? Eu comecei a cobrar metade do valor, porque daí a cliente ela já ia entender que tinha um valorzinho a mais, e depois eu entendi que eu precisava cobrar o valor cheio, porque eu não tava pegando de graça na loja, eu não ia lá e pegava, falava assim, ó, isso aqui eu vou levar e só. Não, eu estava pagando, tinha um custo por isso. Então daí eu comecei a cobrar para as minhas clientes. Só que nisso, o que acontece? As minhas clientes, elas começaram a perguntar, mas o kit na revista tá 150, por que você tá me cobrando, vamos dizer assim, 165? Por que você tá me cobrando 170? Aí eu falava assim, olha, aí eu comecei a falar, olha, porque tem o custo da cesta, porque tem o custo da seda, porque tem o custo do chocolate que eu coloquei no produto, porque tem o custo disso, tem o custo daquilo. Se você não quiser, eu vendo pra você só o kit mesmo por 150 e não tem problema nenhum. Então, assim, a gente precisa saber se impor também, porque o que acontece? Se você vai comprar uma cesta de chocolate, você vai pagar super caro, por quê? Porque tem toda aquela apresentação, a cesta maravilhosa, tem tudo uma apresentação, não é só o valor de chocolate que a pessoa tá cobrando, não. Ela tá cobrando outras coisas, porque daí tem o aluguel da loja, tem água, tem luz, tem muita coisa ali embutida. Então, quem trabalha com loja, em loja, sabe que tem outras coisas embutidas ali. Então, o que acontece? A cliente, ela já tá ciente. Quando você vai lá comprar um presente numa loja, o que acontece? A pessoa fala assim, ó, R$1 é o saquinho de presente. Quer embrulhar para presente? É R$1. Pelo menos aqui na minha cidade cobra, tem várias lojas que cobram. Então, se você quer embrulhadinho para presente, o que acontece? Você precisa pagar R$1 a mais, R$2 a mais, dependendo do presente, dependendo do saco, dependendo de como for. Então, as clientes, elas sabem. Então, você não precisa ter medo de precificar. Aprenda a precificar para você não sair perdendo. Porque é aquela coisa mesmo, não é porque eu não tenho dinheiro para comprar que a minha cliente não vai ter. Então, não tenha medo de precificar o seu presente. Se você colocou ali uma cesta, uma seda, um laço, você vai entregar um presente lindo para o seu cliente, você tem que cobrar o valor justo. Gente, mas é o valor justo. Não adianta eu pegar aqui um refil de desodorante corporal, vamos dizer assim, peguei o refil de desodorante corporal, mais o creminho aqui, coloquei numa cesta e vou cobrar R$100 para minha cliente.
Gente, não faz o menor sentido. Então, assim, quando eu falo valor justo, é o valor realmente justo. Que você tem a sua lucratividade sem você estar perdendo em nada. Você tirar a sua lucratividade inteira, tá? Já contando com a taxa da maquininha, já contando com a sacola, já contando com tudo. Então, é o valor justo. Não também extrapolar no valor, olhar e falar, eu vou cobrar isso aqui R$100 na cestinha, tá ótimo, minha cliente, se quiser que pague, se não quiser, vai ficar parado, entendeu? Vai ficar parado. Então, assim, cobre o valor justo no seu presente, tá? Tem o valor da cesta? Coloca o valor da cesta. Tem o valor, tem a taxa da maquininha? Coloca a taxa da maquininha. Ah, não, mas a taxa da maquininha eu não vou cobrar porque eu não acho justo e tal. Então, abate a taxa da maquininha na sua comissão. Só que da sua comissão, se você tirar a taxa da maquininha, tirar sacola, tirar saco, tirar tudo, você vai acabar ficando com muito pouco. Então, às vezes, nem compensa você trabalhar com presente ganhando tão pouco assim, tá? Então, assim, às vezes é muito mais interessante você vender só o produto sem ser em presente, porque daí você não vai estar perdendo com nada, do que você vender o presente e tá perdendo, porque era isso que acontecia comigo. Eu vendia só o produto, eu tava lucrando ali meus 30%. Aí eu colocava cesta, saco, laço, tudo, abaixava minha lucratividade, ao invés de aumentar, porque tende a gente ganhar muito mais no presente do que vender o produto sozinho. E a gente fazer o quê? Eu acabava perdendo. Então, às vezes, compensa mais você vender o seu produto sozinho do que você montar presentes para não receber a lucratividade certa, para não ser pago o valor justo ao seu produto, tá? Entenda que o que você compra, o que você tem coragem de pagar, às vezes o seu cliente ele tem coragem de pagar muito mais. Tá chegando o Dia das Mães aí, então o que acontece? No Dia das Mães, tem cliente que ele vai olhar e falar, minha mãe merece o mundo, eu vou colocar aqui, quero perfume, quero hidratante, quero isso, quero Del Parfum, quero tudo. E vai ter outro cliente que vai querer o quê? Ah, não, pega os mais baratinhos porque eu tenho que presentear minha mãe, minha sogra, minha esposa, tem que presentear minha tia, minha madrinha, tem um monte de gente. Então, assim, valor justo, tá? Desde que o valor seja justo, precifique corretamente o seu produto. Não tenha medo. Não tenha medo de precificar. Hoje em dia, gente, eu falo aqui os valores pra vocês, eu não tenho medo de precificar. Por quê? Porque eu sei que se a minha cliente, ela for na Shopee comprar a cesta, ela vai pagar um valor na cesta, ela vai ter que comprar seda, ela vai pagar um valor mais caro na seda, porque ela não vai comprar 100 sedas de uma vez, ela vai pagar outro valor no laço, porque ela não vai comprar só o laço. Às vezes tem um laço pra comprar, mas o laço vai estar bem mais caro, porque vocês sabem que o laço pronto é bem mais caro. Então, se ela colocar na ponta do lápis, o que a gente tá vendendo tá muito mais em conta, tá? Então, não se deixe enganar por isso, não tenha medo de precificar. Hoje, graças a Deus, eu não tenho medo de precificar. Eu coloco o valor que eu coloco todo o valor de custo ali para eu ganhar minha lucratividade, para mim não sair perdendo, tá? Hoje em dia eu faço isso. Ah, mas eu tô começando, eu tô com medo de a cliente não se interessar nos presentes. Faça conforme, não precisa você colocar preço em cima, não precisa você colocar porcentagem em cima de cesta, não precisa colocar porcentagem em cima de caixa, não precisa colocar porcentagem em cima dos itens que você comprou, mas coloque o custo deles, tá? Porque a cliente ela vai saber que tem um custo a mais aqueles produtos. Essa semana mesmo saiu um presente masculino por aqui, que o que acontece? Eu falei pra cliente, ó, o valor do antitranspirante é esse. Ah, você tem um sabonete aí? Tem um sabonete. Olha, tem a opção de você colocar ele na caixinha, dar de presente na caixinha com um lacinho, ou eu apenas coloco na sacola da marca e coloco um lacinho diferente aí. O que você acha? Mandei o valor pra ela que eu ia cobrar da caixinha, mais a seda, mais o laço, mais a tag. Mandei pra ela o valor, ou o valor da sacolinha sem nada. Mostrei, tirei a foto do produto, né? Coloquei, montei o presente, mandei pra ela, ó. Assim você paga tanto a mais e assim você vai pagar só o valor mesmo dos produtos. Ela quis o produto na caixinha, gente. Por quê? Porque ela falou assim, a caixinha ela agrega demais ao presente. Fica totalmente diferente do que só eu entregar um antitranspirante com um sabonete. Então, você entende que muda? Então, assim, a partir do momento que o seu presente ele tá numa caixinha, ele já vira um presente mesmo, uma lembrancinha do que você entregar na sacola solta. Então, a sua cliente, ela também entende isso. Então, não tenha medo de precificar. Não fique com medo de você colocar o valor justo no seu produto. Por quê? Porque a cliente, ela compra, tá? A cliente que ela vê
ela vê o valor no seu presente, ela vai comprar independente do valor. Como eu disse, sendo justo, nada de valor exagerado só para você ganhar muito em cima, né? Para mim ganhar, um negocinho simples eu vou fazer a R$100 porque tá na cestinha. Não é assim, mas um valor justo. Então não tenha medo de precificar o seu presente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Como eu disse mais uma vez, não quer dizer que o que eu tô falando aqui é certo ou errado, é a forma que eu tô falando pra vocês, porque eu já vim de momentos assim, onde eu tinha medo de precificar porque eu achava que não ia vender. Mas se você acha que não vai vender o seu presente, então para de fazer presente. É isso, porque compensa mais você vender só o produto solto do que você tá perdendo na lucratividade aí nos presentes, tá? Porque o presente, ele é feito pra gente conseguir lucrar um pouco mais do que normalmente a gente lucraria aí vendendo ele separado, um produto do Boticário mesmo. Se você comprou na promoção, você consegue colocar ele a preço cheio na cestinha. Não que não venda a preço cheio, mas tem produtos que ficam normalmente, se tem produtos que ficam parados aí na sua pronta entrega, você consegue colocar ele a preço cheio, porque a pessoa ela vai olhar na revista, ela vai ver que o preço tá justo, que o preço do Boticário é mais caro. Então, assim, quem comprou o Boticário, como eu já disse, são pessoas que sabem que os produtos são mais caros e que vão pagar, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou bem longo, mas eu espero que vocês escutem, analisem e vejam se realmente vale a pena mesmo você trabalhar com presente ou não. Porque se for igual eu fazia no começo, realmente compensava mais eu não ter trabalhado com presentes do que fazer da forma que eu fazia, tá? E outra coisa, analise a sua clientela. Por quê? Porque às vezes a gente acha que os nossos clientes vai só comprar produtos baratos, tá? Ah, não, eu vou montar kitzinhos de 40, 50 reais aí pro Dia das Mães, e às vezes você vai ter uma clientela que vai gostar mais de produtos mais caros. Então, não se prenda a isso, tá? Não se prenda ao que eu vendo por aqui ou ao que fulano vende por lá. Se prenda ao que você vende por aí, porque a sua cliente, ela pode estar indo atrás de produtos mais caros, mas vai comprar os mais baratos porque você só tem expostos aí ou disponível produtos mais em conta. Então, tenha produtos para agregar, para atender todos os tipos de público, tá? É igual, só o último exemplo, no Dia das Mães, no Dia das Mulheres, teve uma pessoa que assistiu o vídeo que falou assim, que postou que estava montando bastante cestinha para vender no Dia das Mulheres. E o que acontece? Teve gente comentando lá que ela tava fazendo errado, que não era para ela montar cesta, que Dia das Mulheres é lembrancinha, não tem por que tá montando cesta. E, gente, todas as cestas praticamente que ela montou, ela vendeu. Então, assim, às vezes, se ela tivesse dado ouvido para o que as pessoas estavam dizendo ali nos comentários, ela teria perdido de vender muito da forma que ela vendeu, só para poder vender uma lembrancinha ou outra, tá? Então não se prenda a isso. Entenda que você tem um público gigantesco e o que A compra, o B normalmente não vai comprar. Mas às vezes o C ele vai querer comprar aquele produto mais caro, aquela cesta mais elaborada, às vezes no Dia das Mães. O marido quer dar um super presente para a esposa e daí você perde de ganhar dinheiro porque você tá com aquela mentalidade de pessoas que vai comprar produtos baratinhos ou lembrancinhas, tá? Então atenda a todos os tipos de público, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou longo, mas é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.